Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dando início na nossa primeira videoaula aqui, vamos falar sobre fatores importantes que todo iniciante no desenho deve saber. Existem várias frustrações que podem ocorrer quando você começa a fazer o desenho, né? Então, uma das principais frustrações que é muito comum e a gente observa bastante é expectativas irreais. Ou seja, são aquelas pessoas que começam a fazer o desenho achando que e espera que em pouco tempo ela já comece a desenhar igual a outras pessoas. Então isso acaba fazendo com que ela desanima, porque ela vai percebendo que realmente não é assim. Existe uns degraus que você deve subir, né? Você começa do básico, você começa subindo aos poucos até alcançar o realismo. Ou seja, por exemplo, aqui a gente vai começar aprendendo linhas, vamos aprender traços, vamos aprender formas geométricas, vamos aprender os fundamentos do desenho, para depois nós começar a aprender partes de rostos e em seguida a gente chegar até o realismo. Então tudo são feitos por etapas, tudo demanda de tempo. Então no desenho realista também não é diferente. A gente tem que fazer por etapas. Outro fator muito importante dentro do desenho, né, principalmente para os que estão iniciando, é o fato de você querer comparar o seu trabalho com o de outras pessoas. Nem sempre é legal você fazer essa comparação, principalmente se você se sente que não é capaz de fazer da mesma forma que a outra pessoa está fazendo. Quando você acha que você é capaz, que você pode, aquele desenho que você está vendo ali, ele vai te agregar bastante coisa, porque você vai começar a observar aquilo e querer fazer igual. Quando você não se sente suficientemente bom, você começa a criar bloqueios achando que você não é capaz de chegar até aquele nível. Então isso vai fazendo você desanimar. Você vai olhar para o seu desenho, você vai olhar para o desenho do outro e você vai tentar fazer e você não vai conseguir. Por quê? Porque a outra pessoa já tem um bom tempo na caminhada e às vezes você começou agora, está andando a poucos metros. Outro fator importante que faz com que a pessoa acabe desistindo no desenho logo cedo é o medo do julgamento. Então muitas vezes você faz um trabalho e você acaba mostrando para uma pessoa e você sente que ocorreu ali um certo ar de deboche. E ali você guarda aquilo para você e você fala assim, não, eu não vou desenhar mais porque realmente eu não nasci para isso. Eu não sou bom, as pessoas estão rindo de mim. Então isso daí acaba fazendo com que você fique novamente desmotivado e não queira mais saber de desenho. Mais outro fator importante sobre desenho, a falta de tempo. A falta de tempo muitas vezes é prejudicial demais ao desenho. Porque quando você se dedica àquilo que você gosta, você tem que arrumar um tempo, você tem que encaixar um tempinho na tua agenda para você começar a poder estudar com calma, tranquilo, né? Todos nós temos compromissos, temos o tempo limitado, mas assim, se você gosta e quer aprender, você tem que reservar um tempo para aquilo que você gosta, para você aprender, para você se dedicar. Mais um fator muito importante que muitos desenhistas acabam desistindo é o bloqueio criativo, ou seja, tem dias que a gente não está inspirado, tem dias que você não está com vontade de desenhar, tem pessoas que já preferem esse momento, né, quando não está inspirado para sentar ali e sentir alguma inspiração e começar a fazer um desenho. Então quando você não está inspirado, você começa a pôr na cabeça que você não é criativo, que você não consegue, então esses bloqueios tudo é o suficiente para você não querer mais saber de desenho realista, entendeu? Então, gente, é importante lembrar que frustrações são comuns e elas podem ser superadas com paciência, perseverança, entendeu? E o desenho ele é um processo contínuo. O aprendizado e o crescimento, persistência, pode te levar a um processo muito significativo, né? A você chegar a um patamar bem legal. Cada artista, é bom lembrar que tu tem a sua jornada própria, tem o seu tempo de processo, de progresso, na verdade, né? Tem uma pessoa que ela pode fazer um desenho bom e aquela mesma pessoa que vai fazer aquele mesmo desenho, ela já tem um pouquinho mais de dificuldade, mas isso não quer dizer que ela é inferior a outra pessoa, entendeu? Tudo tem um tempo, uns podem ser mais rápido em aprender e outros podem levar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, comparar-se com outros desenhistas pode ser inspirador e motivador, mas se você tem que se concentrar no seu próprio crescimento, desfrutar do momento do seu desenho, do seu processo e do seu aprendizado. Bom, pessoal, a gente na escola, quando aprendemos a escrever, a gente aprende a segurar o lápis ou a caneta de uma forma mais firme, né?
No desenho, a gente tem que trabalhar de uma maneira mais solta e trabalhar também com a observação, ou seja, enxergar tudo aquilo que vai desenhar antes de fazer o traço no papel. E quando você vai fazer o traço no papel, você tem que ter uma visão mais aberta, enxergar o desenho como um todo e não somente alguns pedaços, tá? Então as linhas e os traços, elas são fundamentais para representar formas, contorno, textura no desenho, criar ritmo, movimento, expressão, sentimento, emoções. Toda vez que você vai fazer um traço firme, você vai observar que ele realmente vai ficar levemente tremido, principalmente se for feito devagar. Quando você aumenta um pouco a velocidade do lápis, já vai perceber que o traço vai ficar mais limpo. Agora vamos fazer um aquecimento antes de começar o nosso exercício. Você vai imaginar uma esfera no papel, certo? Depois que você imaginou essa esfera no papel, sem o lápis, você vai apontar o dedo e circular ela. Ó, com isso, nós quebramos aquele vício que eu falei de pôr firmeza na ponta do lápis, de pôr o peso no punho, de ficar com o braço em cima da folha. Então você observa que seu braço ele começa a ficar mais solto, mais livre. Então agora você vai pegar o lápis e da mesma forma você continua fazendo esse círculo. Então a hora que você se sentir confiante e confortável, aí você vai deixar o lápis encostar na folha e sem apertar o lápis deixar o risco surgir, ó. Surgindo o risco, ó. Continue circulando por 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos fazer novamente, mas da mesma forma. Imagine o círculo, encosta o lápis e continue circulando, mas dessa vez nós vamos fazer por 5 vezes, ó. Imaginamos o círculo, encostar o lápis, sem pôr ele na folha e continua circulando, ó. Sentiu confiante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Tá aí um traço, tá? Isso é só um aquecimento, tá, pessoal? Então não tem problema se sair torto não, tá? Então agora vamos fazer mais uma vez. E dessa vez vamos fazer com menos círculos, tá? Ó, circulou imaginariamente. Ó, 1, 2, 3, ó. Viu? Agora que aprendemos a soltar o traço, imaginar o desenho antes de fazer o traço, vamos fazer o círculo circulando somente uma vez. Aí ficaria assim, ó. Imaginou, circulou, ó. Então, você já imaginou o círculo, então você só vai circular, ó. Mais uma vez, ó, imaginou, circula. Imaginou, circula. Ó, imaginou, circula. Feito esse aquecimento, agora vamos fazer uma linha. Da mesma forma, imaginando a linha, pega o lápis, passa por cima. Deixa eu pegar aqui uma outra folha. Então aqui, ó, a linha já vai ser assim, da mesma forma, tá? Imagina a linha e passa o lápis para lá e para cá, ó. Sentiu confiante, encosta o lápis, ó. Ó, fui e voltei, senti confiança, fui e voltei, senti confiança, encosta o lápis, ó. Tá? Pode ir indo e voltando várias vezes, ó. Da mesma forma que você está fazendo aqui, pula para a linha de baixo, ó. Pula para outra linha, ó. Tô fazendo um risco várias vezes, tá? Pula para outra linha. Vamos diminuir a quantidade de risco, ó. Pula para outra linha, 2. 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 Vamos diminuir mais ainda. Pula para outra linha, 1. 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 Então, agora a gente já consegue imaginar o risco e com um traço só fazer ele solto, ó. Aqui, ó. Então, se sair torto, não se preocupa, tá? Porque é só
um aquecimento. Então você já consegue ter um traço mais solto. Agora que fizemos aquele aquecimento, nós vamos dar início ao nosso primeiro exercício. E nesse exercício, nós vamos aprender a ter um certo limite até onde o lápis pode chegar, tá? Então, de uma forma mais livre, nós vamos iniciar um quadrado fazendo linhas horizontais. Então, você vai seguindo o lápis para lá e para cá, e ó, imagina o quadrado e faz com que a linha chegue até o fim desse quadrado, ó. Então, ó, você vai riscando. Esse é o limite da linha, ó. Ela vem até aqui e para, ó. Vem e para, tá? Fizemos um quadrado. Nós vamos fazer um outro quadrado agora, já fazendo traços na vertical, ó. Com a mão solta, tira o punho de cima da folha, né? Deixa só encostado para ter para conseguir segurar o lápis melhor. E ó, e vai descendo, ó. Fizemos mais um quadrado, tá? Vertical. Agora vamos fazer o terceiro quadrado, que é com as linhas inclinadas. Então imagine um quadrado aqui, novamente, tá? Segura o lápis, sem pôr muito peso no punho, porque principalmente nessa parte que você vai fazer pequena, você vai lembrar da forma que você está escrevendo. Então você vai ficar com o peso do lápis na folha, né? Então é importante que você vai tirando aos poucos, tá? E deixando a mão mais leve. Ó. Essa questão de pôr o peso do punho na folha é relativo, porque vai ter momentos que você vai precisar de fazer alguma parte do desenho em que o traço seja firme, né? Seja um traço pequeno, seja um traço firme, ou um detalhe. Então aí você fica mais concentrado na ponta do lápis, com o peso do punho na folha. Agora, quando você já vai fazer um traço maior, você já afasta mais o peso do punho para a tua mão conseguir movimentar e fazer o risco. Agora a gente vai fazer mais um quadrado e vamos usar a vertical e a horizontal, tá? Então, riscamos na vertical, ó. Vai riscando na vertical. E agora a gente vai riscar em cima desse quadrado na horizontal, ó. Certo, pessoal? Então agora a gente já vai fazer um quadrado aqui mais preenchido, da mesma forma que a gente vai da esquerda para a direita, a gente vai fazer ele mais preenchido, ó, ficaria assim, ó. Então você vai riscando, ó. De uma forma mais preenchida. Eu volto sem pôr o lápis e quando eu chego aqui eu ponho o lápis e puxo, ó. Volto sem pôr o lápis, ponho o lápis e puxo. Então aí você vai preenchendo todas as partinhas que ficou falhada. Ó, tá vendo? Só riscando, ó. Todas as partinhas que ficou falhada, que você vê que ficou em branco. Aí. Uma vez preenchido esse quadrado, nós vamos fazer um outro quadrado. Dessa mesma forma, só que a gente vai já ir para frente, a gente vai com lápis e volta com lápis. Vai com lápis e volta com lápis, ó. Vai e volta com lápis. Então, ó.
indo e voltando com o lápis. Você aumenta um pouco mais a velocidade, né? Imaginando aquele quadrado que a gente imaginou. Ó, vai até a frente, vai até o fim e volta, tá? Não vem aqui e volta não. Ó, vai até o fim e volta, ó. Ó, até o fim e volta. Voltamos subindo novamente, ó, preenchendo toda a parte que ficou em branco, ó, indo e voltando, descemos, preenchendo as partes que ficou em branca sem tirar o lápis do papel, ó, indo e voltando. Beleza? Então vocês observam que esse quadrado ficou mais escuro do que esse. Por quê? Esse daqui a gente só foi uma vez para frente. E esse a gente foi e voltou, foi e voltou. Então a tonalidade desse ficou maior do que esse. Agora nós vamos fazer o terceiro quadrado. E desse quadrado a gente vai começar da mesma forma, tá? Indo e voltando. Só que aí vai ter uma diferença. Você vai apertar um pouco mais o lápis. Ó. Então você vai apertando mais o lápis, indo e voltando. Ó, tá chegando no meio do quadrado, vamos levantando mais um pouco a mão e diminuindo o peso da mão, ó. Ó, vai tirando o peso da mão. Ó, tá vendo? Chegando aqui já com a mão bem levinha. Sobe novamente, tá? Vocês observam que ficou um tom aqui e outro tom aqui. Então, dessa mesma forma aqui, ó, a gente vai aumentar um pouquinho para emendar. Ó. Emendamos, ó, aquela divisão que ficou de um tom para o outro, ó. Então, se você observar aqui, nós temos dois tons. Um, dois. E esses dois tons, a gente chamamos eles de degradê, tá? Mas isso aí é assunto para uma próxima aula, eu não vou entrar a fundo sobre o degradê. Ó, agora aqui, ó, continuando, a gente começa a riscar, ó, apertando o lápis, ó, aperta o lápis, vai riscando para frente, para trás, para frente, para trás, ó, vai chegando no meio, vai tirando o peso do lápis, diminui mais um pouco o peso do lápis, diminui mais ainda o peso do lápis, olha só, tá vendo? Mais uma vez, aperta o lápis, vai riscando com uma velocidade já, né? Não risca devagar assim, não, risca um pouquinho mais rápido, ó, vai riscando, vai diminuindo o peso do lápis, ou seja, o peso da mão. Agora vai diminuindo mais ainda, ó. Ó. Legal? Mais uma vez. Agora, de uma forma leve, encosta o lápis e vai passando, ó, bem levemente, da mesma forma que nós fizemos esse risco anterior. Vai chegando aqui no meio, tu começa a aumentar um pouco mais o peso da tua mão, ó, vai aumentando, ó, ó, no final a gente tem que chegar bem escuro. Mais uma vez, começamos leve, indo para lá e para cá, ó, começa a aumentar um pouco o peso da mão, vai aumentando mais o peso da mão, mais ainda, ó, tá vendo? Isso daqui é muito importante no desenho, gente. A gente vai fazer muito isso em todo o desenho, tá? E agora que nós vamos fazer um, ó, já pegando forte no começo e levando
forte até o final, ó. Então, esses são alguns exercícios, né, que a gente pode estar fazendo para treinar o seu traço. Existe, gente, vários exercícios, tá? Você pode fazer vários exercícios, tanto como o de círculo, né, de fazer um círculo sobre o outro círculo. Existem vários exercícios para a gente estar fazendo. Então, nos seus momentos de folga, você pega uma folha que estiver próximo e põe a mão ali, ó, e sai riscando. Vai riscando, vai riscando, vai riscando. Porque quanto mais você fazer esse tipo de treinamento, quando você for fazer um desenho, quando você começar a criar um desenho, você vai ter um traço limpo, não vai ter dificuldade para executar, né? Para fazer todo o processo. Vai ter desenhos que você vai ter que fazer vários tipos de traço. Então é muito importante que você desenvolva, que você vai aquecendo, vai estudando os tipos de traços para ficar melhor quando você for fazer o seu desenho. Então, gente, essas são algumas dicas, né? Alguns exercícios. E se você gostou, eu te peço, se quiser, claro, né? Deixar um like aí, eu fico muito feliz. E nós nos vemos na próxima aula com outro tema. Então, um grande abraço e nos encontramos na próxima aula.